A Ilíada de Homero, o grande ponto de partida da literatura ocidental, o livro de cabeceira de Alexandre o Grande e um dos livros que mais conseguiu captar o que é ser humano em todos os séculos e séculos em que existimos. Que leitura, senhores, que leitura! Alguns livros são tão importantes, tão fundamentais para a humanidade que eu sinto uma certa culpa de não ter lido, assim como eu também sinto um pouquinho de medo de a leitura ser mais difícil. Há mais ou menos um ano eu quebrei um pouquinho desse medo lendo a Divina Comédia, do Dante. E foi uma experiência super trabalhosa, mas extremamente prazerosa e o retorno foi fantástico. Esse ano, logo no início, eu resolvi arregaçar minhas mangas e começar a ler a Ilíada, que é um outro livro fundamental, uma epopeia fundamental. E eu já estava quase no fim do livro, já tinha passado da metade, quando eu conheci o Janiel, que estava fazendo o projeto Leituras Homéricas, que é exatamente um projeto de leitura conjunta com uma assessoria incrível da parte dele, sobre essas leituras fundamentais da humanidade, sobre esses épicos, sobre essas epopeias. E por coincidência, eles estavam começando o primeiro livro, que era a Ilíada. Eles estavam um pouquinho atrás do que eu já estava, de onde eu já tinha chegado. E aí eu resolvi me juntar, peguei esse bonde andando e foi a melhor coisa que eu fiz, porque uma leitura que já estava sendo prazerosa, ela se tornou ainda mais rica com esse projeto. Eu entrei nessa leitura achando que eu estaria lendo um livro sobre a Guerra de Troia. Então, o pomo da discórdia, Paris elegendo Afrodite como a deusa mais linda de todas, recebendo Helena, que era a mulher mais bonita do mundo, em troca como prêmio, aí sequestrando Helena da Grécia e levando para Troia, e aí começa a guerra, aí vem o cavalo de Troia, e Aquiles leva flechado, o calcanhar de Aquiles, todas essas coisas, e é isso aí, né? Troia pegando fogo. É isso? Bom, não é. Eu estava absolutamente enganada. A Ilíada é a primeira obra da literatura ocidental, um poema épico de 15.000 versos composto por volta de 700 a.C., assim intitulado por relatar um incidente ocorrido durante o cerco dos gregos, denominados aqueus, argivos e danos, por Homero, a Ilion, uma cidadezinha na região de Troia, no noroeste da atual Turquia. Assim começa a introdução de Peter Jones, nessa edição aqui da Penguin, e nem com ela eu entendi o que estava por vir, e nem ao menos com o proêmio, que são os primeiros versos do poema, e eu entendi que não ia ver toda a história de Troia acontecendo, toda a história da guerra acontecendo. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles o pelida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Percebam que o poeta, que a gente também chama de Aedo, ele já começa invocando as musas a ajudá-lo, através dele, a cantar essa aventura, a cantar esse momento da Guerra de Troia específico. E aqui, nesse proêmio, a gente já tem o resumo da história inteira, como é clássico desses poemas épicos. Então ele já começa com Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles o pelida. Essa cólera que vai ser o tema do nosso poema. E essa cólera começou desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, que é Agamenon, soberano dos homens, e o divino Aquiles. No poema original, em grego, a primeira palavra desse poema é cólera. Então veja bem, onde que começa a nossa história? Nós estamos no meio da Guerra de Troia, no meio do cerco de Troia, no acampamento dos gregos, mais especificamente no 9º ano de guerra. E um sacerdote troiano, chamado Crises, ele vai até o chefe do exército, que é o Agamenon, pedir a sua filha Criseida de volta, oferecer um resgate por ela. Ele é um sacerdote de Apolo, então ele vai lá em nome de Apolo, em nome do seu sacerdócio, oferecer várias riquezas para que Agamenon devolva sua filha. Essas mulheres que eram sequestradas eram espólios de guerra, então à medida que Troia estava sendo cercada, o exército grego também foi e assaltou diversas cidades e outras vilas naquela região, fazendo inúmeros prisioneiros e juntando muito butim de guerra. O Agamenon, ele é o chefe desse exército, né, o soberano dos homens, como é dito aqui no proêmio, e ele é irmão de Menelau. Menelau é o esposo de Helena. Helena que foi sequestrada por Paris e levada a Troia e que causou todo esse início dessa guerra que a gente conhece. A questão aqui é que Agamenon ele recusa rudemente devolver Criseida para o seu pai, o sacerdote Crises. Ele é bastante grosso, muito estúpido. E Crises, então, em sua revolta, porque ele foi lá pacificamente oferecer, ele não foi só pedir a Criseida de volta, ele foi lá
trocá-la por vários tesouros. Então, em sua revolta, ele reza para o deus Apolo, pedindo que os gregos sejam punidos por essa atitude. Assim disse, orando, e ouviu o febo Apolo. Desceu do Olimpo com o coração agitado de ira. Nos ombros trazia o arco e a aljava duplamente coberta. Aos ombros do deus irado, as setas chacoalhavam, à medida que avançava. E chegou como chega a noite. Depois, sentou-se à distância das naus e disparou uma seta. Terrível foi o som produzido pelo arco de prata. Primeiro atingiu as mulas e os rápidos cães, mas depois disparou a seta contra os homens. As piras dos mortos ardiam continuamente. Apolo então levou uma praga para o exército grego e morreram muitos animais e muitas pessoas, muitos dos guerreiros. Todos tentam buscar uma explicação do porquê que isso está acontecendo. E Aquiles tem a ideia, Aquiles, que é o maior guerreiro dentre os gregos, né? Ele é o chefe dos mirmidões, que são considerados guerreiros absolutamente ferozes e hábeis no campo de batalha. Então ele tem a ideia de chamar um adivinho, que se chama Calcas, e pedir para ele ver por que os deuses tinham se enfurecido com os gregos. E Calcas diz que Apolo tinha se enfurecido porque que Agamenon não tinha devolvido a sua filha Criseida e ainda por cima tinha sido rude. É claro que, como é a sina de todos os adivinhos, Agamenon não gostou nem um pouquinho dessa informação que o Calcas veio trazer e se recusa, fala que não, ele não vai devolver mesmo, que absurdo, que ela era o espólio dele de guerra. E o Aquiles vai lá tentando botar os panos quentes, falando que assim, calma, Agamenon, daqui a pouco a gente já tá saqueando Troia. E assim que a gente invadir a cidade, a gente vai ter muito mais espólios e muito mais prisioneiros e prisioneiras, e que ele conseguiria muito mais riquezas do que aquela menina Criseida. Aí é que a briga começa. O Agamenon, em sua fúria, ele fala que se alguém tirar a Criseida dele, tudo bem. Só que ele vai pegar os espólios de todas as outras pessoas que estavam lá, começando pela prisioneira de Aquiles, que é a Briseida. E aí o Aquiles fica tipo, mas isso não é justo, isso é um absurdo. Eu tô aqui lutando uma guerra que não é nem minha. Os gregos, aliás, os troianos não fizeram nada de mal para mim e eu vim aqui lutar pela sua honra, pela honra do seu irmão, Menelau, que tinha perdido sua esposa Helena, e que se ele continuasse com esse tipo de atitude, o Aquiles ia mesmo embora dessa guerra e ele queria ver os gregos ganharem sem ele ali. E o Agamenon continua batendo naquela tecla, sabe? Vai embora então, assim que você sair daqui eu vou lá no seu acampamento e vou pegar a Briseida pra mim. E assim, por muito pouco o Aquiles não ataca e mata o Agamenon nessa reunião, assim, uma desgraça ia acontecer. A única coisa que o impediu de fazer isso foi a deusa Palas Atenas, que desce nesse momento à terra e consegue refrear esses instintos violentos do Aquiles nesse momento. A ele respondeu a deusa, Atena de olhos esverdeados: vim para refrear a tua fúria, no caso de me obedeceres. Do céu mandou-me a deusa Hera de alvos braços, pois a ambos ela estima e protege no seu coração. Mas desiste agora do conflito e não tires a espada com a mão. Com palavras o podes injuriar, como de fato acontecerá. Pois isto te direi, coisa que haverá de se cumprir. No futuro, 3 vezes mais gloriosas oferendas te serão trazidas, por causa da insolência dele. Refreia-te e obedece-nos. Atena consegue convencer Aquiles a refrear sua fúria, porém ele mesmo assim abandona a batalha. Diz que vai abandonar, ele vai se recolher aos seus navios e vai ficar lá com o seu exército e não vai mais ajudar nessa guerra. Nesse ponto é importante a gente falar qual que é a genealogia de Aquiles. Aquiles ele é filho de Peleu, que é o rei dos Mirmidões, por isso que ele é chamado de Aquiles o Pelida, como a gente viu lá no Proêmio. E ele é filho da deusa Tétis, que é uma das deusas do oceano. Ela foi obrigada a se casar com o Peleu por Hera, porque ela havia despertado os desejos de Zeus e por isso foi punida, né? Que é sempre assim nas histórias gregas. O Aquiles, então, ele é um semideus. Ele tem uma mãe deusa e um pai mortal. Aquiles, ele recebeu uma profecia logo antes de se juntar à Guerra de Troia. Sua mãe também disse isso para ele. Ou ele iria para a Guerra de Troia e seria aclamado como um grande herói e seu nome seria imortalizado como uma pessoa proeminente em toda a Grécia para sempre, ou ele ficaria em casa, não combateria na guerra e viveria até longa idade e morreria e ninguém nunca mais lembraria dele. A honra e essa memória imortalizada são coisas extremamente importantes para os guerreiros gregos dessa época. Então Aquiles resolve ir para a batalha, mesmo sabendo que sua vida seria breve, porém intensa, porém cheia de glórias. Só que sendo desonrado do jeito que ele estava sendo por Agamenon, tendo os seus espólios de guerra tirados dele, tendo Briseida, que era uma pessoa que ele gostava, né, retiradas dele e sendo, assim,
Foi uma vergonha aquele vexame que ele passou lá no meio daquela assembleia, né? Totalmente desautorizado. Ele percebe que não adianta ele lutar essa guerra se as coisas vão continuar desse jeito. Para ele não faz sentido estar ali e morrer por aquilo se ele não está sendo honrado, se o nome dele não será lembrado com honra para sempre. E ele fala isso para sua mãe Tétis. A sua mãe vem do oceano e vem acalmá-la. Ele está em prantos, ele está muito puto com tudo que está acontecendo. E ele fala que não é justo que os gregos obtenham a honra com ele fora da batalha, desonrado do jeito que ele está. E ele pede para que sua mãe interceda por ele. E o que ela faz é ir até Zeus pedir ajuda. Zeus Pai, se entre os imortais alguma vez te auxiliei, com palavras ou atos, faz que se cumpra esta minha prece. Honra o meu filho, aquele que acima de todos os outros está destinado à vida curta. Pois agora Agamenon, soberano dos homens, o desonrou, tirando-lhe o prêmio pela arrogância. Mas mostra-lhe tua recompensa, ó Zeus Olímpio. Concede a primazia aos troianos, até que os aqueus honrem o meu filho e lhe paguem com a honraria devida. Então o que ela está pedindo é que os troianos ganhem a guerra durante um tempo, até que os gregos peçam, pelo amor de Deus, para Aquiles voltar ao campo de batalha. E só quando ele voltar ao campo de batalha que essa guerra tomaria outros rumos. Zeus então inclina a cabeça a esse pedido de Testes, que é um sinal de aquiescência, e uma promessa feita por um deus, ela não pode mais ser quebrada. Então, a partir desse ponto de virada na história, os gregos vão começar a perder a guerra e a sofrer grandes baixas, que são todas aquelas almas que foram lançadas ao exército. E assim como dizia no proêmio, né, tudo devido à cólera de Aquiles. A Ilíada não é uma história sobre a guerra de Troia, sobre as suas causas ou consequências. Ela é uma história da cólera de Aquiles, o que causou essa cólera e todos os trágicos acontecimentos que vão segui-la. E tudo isso seguindo os desígnios de Zeus. O coquetel escolhido para essa leitura é o coquetel Zeus. É um drink super diferente, ele é à base de licor de café, conhaque, ele também tem fernet branca, que é uma espécie de bitter com um pouquinho de menta, bem amargo esse drink. E ele é uma delícia, para quem gosta de café e gosta de um gostinho um pouquinho mais amargo, vai gostar bastante. Amanhã esse coquetel vai aparecer aqui no canal e também lá no Instagram, então não deixem de passar lá para conhecer. Sobre os personagens, eles são fantasticamente construídos, nenhum deles é plano, todos eles têm várias camadas, todos eles são meio cinza, nenhum é bonzinho ou malvadão, como por exemplo no filme que a gente conhece, né, da Guerra de Troia. Então a gente vê, por exemplo, o Agamenon, que no começo da história pode passar como um cara muito autoritário, muito sem noção, meio escroto. Só que ao longo do livro, ao longo de todo o poema, a gente vai vendo outras facetas dele. Então, como ele era um excelente líder militar, como ele conseguia chamar os seus exércitos e incitar as pessoas a lutarem com mais ferocidade, e como ele mesmo, percebendo os seus erros e as consequências disso, acaba se arrependendo e tentando se redimir. A gente tem também um Aquiles, que pode também parecer um menino meio mimado no começo, só que a gente consegue enxergar muito mais nele. Ele é uma pessoa que todos os dias ele está face a face com a sua mortalidade, sabendo que não vai passar dali. Ele toma essas atitudes que ele toma, que a gente conversou agora no começo da história, e ele tem que sofrer as consequências de tudo isso que ele viveu. Ele sofre muitas perdas, ele sofre um luto absurdo, ele vai atrás de vingança. É uma pessoa absolutamente humana, com sentimentos muito exacerbados. A gente tem também Heitor, que é o maior guerreiro do exército troiano, filho do rei de Troia, né, que é Príamo. E Heitor é uma pessoa fantástica, ele é extremamente elogiado tanto pelos seus amigos, pelos seus guerreiros, é um pai muito amado, é um marido muito amado, tem momentos, né, de vida familiar que o Aedo nos conta nesse poema, que é muito lindo, é extremamente tocante, e ao mesmo tempo ele comete erros estratégicos que são fundamentais para a vitória dos gregos sobre os troianos. Ele tem algumas atitudes de orgulho também. Ele não é uma pessoa simples, né? Ele não é só uma pessoa boazinha. E tem o próprio Príamo, que é o rei de Troia, que já é um senhor idoso, um pouco mais orgulhoso, já viveu muito, tudo que ele viveu. E mesmo assim chega um momento da história que ele tem que se ajoelhar perante o seu algoz para conseguir algo muito importante para ele em troca. Os acontecimentos são épicos, porém os sentimentos que permeiam essa obra, eles são absolutamente humanos, você consegue se identificar com todos eles. E para além da tragédia das batalhas, das cenas, das mortes terríveis, isso aqui é uma tragédia do destino, isso é uma tragédia humana.
Os deuses, eles são seres extremamente reais para os gregos. Então, eles não só existem nos céus, eles atuam entre os homens, eles andam entre os homens por vezes, eles dão conselho, eles se disfarçam de outras pessoas para implantar sonhos ou ideias errôneas, às vezes para o bem, às vezes contra aquelas pessoas. Eles são extremamente presentes nessa história. Eles, inclusive, batalham, como eu já falei aqui. O destino é uma coisa que nem sempre está nas mãos dos nossos heróis. E chega um ponto que eles percebem isso. Eles percebem que não importa o que eles fizerem, existem outras forças maiores controlando tudo isso. Isso causa muita angústia durante a leitura. Você vê que eles estão tentando mudar as coisas e sabe que eles não vão conseguir. E até mesmo os deuses, muitas vezes, não conseguem tomar o destino em suas mãos. Apesar de Zeus, o maior de todos os deuses, estar manipulando toda aquela situação na maior parte do tempo, mesmo ele tem limitações. Ele não consegue ir contra o que as moiras ou o fado já determinou. Então, mesmo Zeus e todos os outros deuses, e os humanos mais do que tudo, eles têm que ceder, eles têm que se entregar ao destino, que muitas vezes eles não controlam. A questão dessa ausência, ou pelo menos essa dúvida sobre o livre-arbítrio, fala muito sobre essa tragédia humana que a gente vê na Ilíada. Eu espero ter conseguido passar para vocês o quanto essa história é repleta de acontecimentos e aventuras e intrigas. E ela consegue ter descrições bastante hardcore, assim, deixa alguns filmes de terror no chinelo. Então a gente tem descrições muito vívidas sobre intestinos escorrendo pelas pernas, ou então olhos saltando das órbitas e caindo nos pés de seu dono, e cavalos pisoteando corpos e corpos sendo arrastados por carruagens. É um negócio bem punk. E ao mesmo tempo ele consegue ser extremamente poético. Ele faz algumas comparações e metáforas que são chamadas de símiles absolutamente deslumbrantes. Tal como quando nas fundas clareiras de uma sedenta montanha lavra um fogo assombroso e toda a floresta profunda arde e em todas as direções o vento faz rodopiar as chamas, assim com a lança por toda a parte corria Aquiles como um deus, pressionando os que chacinava, e a terra corria negra de sangue. O texto é absolutamente maravilhoso. E tudo isso que eu contei pra vocês, ele é só o comecinho da história, sabe? Os primeiros 2 cantos, quase nada. Tem muitas coisas ainda para acontecer. E os cantos mais lindos, mais poéticos, mais tristes, eles acontecem mais pro final da história. Então, recomendo fortemente que vocês leiam. E uma coisa que às vezes a gente pode ter um pouco de medo, eu tinha bastante medo também, era sobre a dificuldade da linguagem. Mas como vocês podem ver pelos trechos que eu li aqui, a linguagem não é difícil, pelo menos não dessa edição aqui da Penguin, que é a que eu mais recomendo. Existem outras edições que elas são mais poéticas, elas preservam um pouco mais da rima e da sonoridade. Essa aqui da Penguin, ela é mais prática. Então, o texto você pode ler como se fosse não fosse um poema, né? Como se fosse um texto corrido. Mas eu acho excelente a gente começar por uma edição assim mais fácil, a leitura fica muito mais fluida, vale super a pena. E é claro que eu não posso tirar o mérito de fazer uma leitura guiada, a riqueza que isso pode ser. Então, mais uma vez eu vou falar para vocês conhecerem o projeto das leituras homéricas do Geniel. Eu vou deixar os links do Instagram e do Catarse deles aqui na descrição do vídeo. E a gente já acabou a Ilíada, né, faz um tempinho, e a gente tá lendo a Epopeia de Gilgamesh. Tá sendo uma experiência fantástica. Para quem estiver interessado nesse projeto, agora no mês de agosto a gente vai terminar Gilgamesh e em setembro a gente vai começar a ler a Odisseia. Então a gente vai continuar, a gente vai voltar aqui para os gregos para terminar as 2 epopeias de Homero. E vocês estão super convidados para conhecer o projeto, porque é uma das coisas mais incríveis que eu conheci esse ano na internet. E não tenham medo da Ilíada, não tenham medo desses poemas clássicos, não tenham medo dessas leituras fundamentais da humanidade. Elas são fundamentais por um motivo. Elas não têm histórias que só falam com os gregos de 700 anos atrás. Elas falam com todo ser humano, acredito eu, de todos os tempos. Pelo menos dos gregos pra cá, continua conversando com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar no Instagram e aqui no YouTube amanhã para ver o Coquetel Zeus, que é o drink que eu escolhi para essa leitura. E vamos lá ler esses clássicos, porque é sempre uma coisa incrível, é sempre uma experiência transformadora. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!